problemas, mas ainda assim Deus está com você. Então, ter fé em Deus não quer dizer que nós não vamos passar por problemas, por dificuldades, mesmo diante das pressões, mesmo diante dos problemas, nós devemos nos manter firmes e manter o nosso testemunho. No verso 18 aqui, eles dizem: se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você levantou. Eles estavam dispostos a servir a Deus. Eles estavam dispostos para ouvir o sim e o não de Deus. A Bíblia fala de exemplos de pessoas que confiaram em Deus, mesmo que Ele permitisse que o pior acontecesse. Quando você vai para Jó capítulo 13, verso 15, Jó diz assim, ainda que ele me mate, nele confiarei. Que fé mais maluca? Como assim? Se ele me matar, eu vou confiar nele. Você já imaginou uma coisa dessa? Deus chegar para você agora e dizer assim, olha, eu vou matar você. Você vai morrer nesse momento, mas eu quero que você confie em mim. Será que nós estamos preparados para ouvir o não de Deus e ficar feliz com o não de Deus? Quando você vai para Mateus capítulo 26, verso 39, lá conta a história de Jesus no Getsemane. Ele diz, Pai, se possível afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E quando você vai para Atos 7, verso 59, lá fala sobre um jovem chamado Estevão, que ele ora entregando nas mãos de Deus os seus filhos, a sua vida no caso. Existem dois tipos de fé. A fé que eu chamo de por causa de e a fé apesar de. Muitas pessoas têm uma fé por causa de. Eu confio em Deus por causa disso aqui. Esse é o motivo que eu confio em Deus. Mas quando eu olho para a vida desses jovens, desses rapazes, a gente gosta de chamar de jovem, né? A gente não sabe assim, né? Mas quando eu olho para a vida deles, eu vejo que eles tinham uma fé apesar de. Mesmo que Deus nos jogue na fornalha, nós vamos confiar nele. Apesar dos problemas que eu tenho vivido, eu confio em Deus. Apesar da ansiedade, da depressão que eu tenho, eu confio em Deus. Apesar dos problemas financeiros que eu tenho passado, Senhor, eu confio em Deus. Apesar das dificuldades, Senhor, que eu tenho enfrentado, eu confio no Senhor. Aqueles jovens estavam dizendo assim, eu sei que meu Deus tem poder, mas mesmo que Ele não me livre, eu vou confiar nele. Olha que relacionamento é esse que eles têm com Deus. Sei que Deus pode, mas se Ele não fizer, eu confio nele. Eu sei que Deus tem poder para fazer todas as coisas, mas se Ele não fizer, eu confio nele. E no verso 25, aqueles rapazes, eles são compreendidos, eles são surpreendidos. Eles não se prostram perante a imagem. Nabucodonosor manda que eles sejam jogados na fornalha. E o castigo, no caso a morte por cremação, era comum em Babilônia. E a fornalha é acendida 7 vezes mais. O texto vai dizer que os rapazes, os homens que jogam os meninos, só de chegar perto da fornalha já morrem. Então imagina como não estava lá dentro. Eles foram jogados na fornalha. Eles foram jogados. Mas no verso 25 diz que, aqui diz o seguinte: tornou ele e disse, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do 4 é semelhante a um filho dos deuses. Nabucodonosor, ele jogou 3 na fornalha, mas apareceu 4 homens na fornalha. Jesus, ele veio para mostrar, na prática, na vida daqueles homens, daqueles rapazes, o que Deus pode fazer pelos seus filhos. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para essa terra, veio para essa fornalha, para morrer por você e por mim, para nos salvar, para mudar a nossa vida. Eu não sei qual é a fornalha que você tem passado, eu não sei qual é a dificuldade que você tem enfrentado, mas eu sei de uma coisa, que Jesus, o 4º homem da fornalha, ele vem para passear comigo e contigo nas nossas provações. E a Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 43, verso 2,
e quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Jesus disse que no mundo nós teríamos provações, nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. Nós lutamos contra um inimigo que já foi derrotado, um inimigo que já foi vencido. E eu quero concluir aqui essa mensagem trazendo 3 lições para você. A primeira lição é que quando aqueles jovens decidiram ser fiéis a Deus, quando esses jovens decidiram ser fiéis a Deus mesmo antes da situação acontecer, nós devemos buscar hoje ter base para nossa vida. Nós precisamos buscar hoje tomar decisões. Se aquele rapaz da história lá de Garanhuns fosse esperar o decreto dominical ser anunciado nas redes sociais, no Twitter, no Jornal Nacional, ele com certeza ficaria com aquela música. Então nós não precisamos esperar as coisas acontecerem para tomar as nossas decisões, para fazer as nossas escolhas. Porque o problema não está na fornalha, o problema também não está no joelho que não é dobrado, nem no diabo, mas sim em aceitar a tentação. Esse é o problema. E sabe, tem uma frase que diz que os fogos da perseguição não produzem mártires, apenas revelam quem estava disposto a entregar a vida por uma causa. As provações que você passa hoje, as pressões, seja ela nas coisas pequenas, todas essas provas de fidelidade vão mostrar a quem você e eu, a quem nós pertencemos. Então as decisões elas precisam ser tomadas antes. Segunda lição é que existe uma clara diferença na religião de Nabucodonosor e na dos amigos de Daniel. Porque a religião de Nabucodonosor era formal. Era a religião do ajoelha, levanta, canta, ora, ajoelha, levanta, canta, ora. E na perspectiva religiosa de Nabucodonosor, Deus só seria Deus se ele livrasse. Essa era a perspectiva religiosa de Nabucodonosor. Mas na religião daqueles rapazes, eles vivenciavam dia a dia uma relação íntima de fé com Deus. E você só vai saber quem Deus é quando você passar tempo com Ele. Deus não é simplesmente aquilo que você ouve nas músicas. Eu gosto muito da série The Chosen, mas Jesus não é aquele Jesus. Como é que a gente pode de verdade conhecer Jesus? Não é através das telas, dos spoilers. Você vai conhecer Jesus quando você experimentá-lo na prática, tiver uma vida com Ele, passar tempo com Ele. Aqueles jovens não tinham uma igreja. A igreja deles tinha sido destruída. Eles não tinham mais amigos. Eles não tinham mais ali a família deles para ajudá-los na sua fé. Então eles viviam a essência. E muitas vezes a gente coloca circunstâncias e tradições como base da nossa fé, quando na verdade Deus deseja ser presente em cada momento, em cada jornada da nossa vida. Igreja é importante, a comunidade é importante, mas a gente precisa ter a nossa comunhão, o nosso tempo com Deus, Esses 3 jovens, eles estavam dizendo assim, para Nabucodonosor, para você e para mim, para o mundo inteiro, que mesmo se Deus não me livrar, Ele vai ser meu Deus. Mesmo se Ele não fizer aquilo que eu quero, Ele vai ser meu Deus. Mesmo que Ele não cumpra com os mimos que eu tenho, eu confio nele, Ele vai ser o meu Deus. Eu não sei quais são os motivos de Deus para a sua e para a minha vida, não sei. Mas eu sei que aqueles que são fiéis a Deus, eles não morrem, eles vivem para sempre. A última lição aqui que eu quero deixar para vocês, vamos ler aqui o verso 25, 26. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Isso daqui era o próprio Jesus Cristo. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa. Falou ele de Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram.
no meio do fogo. O próprio Jesus desceu do céu e andou com eles na fornalha. O Deus que a gente serve é um Deus real. O Deus que a gente serve não é um Deus do tamo junto, casual. Não é um Deus que vê o teu problema e coloca uma mãozinha dizendo que orou e não orou. Não é um Deus que diz, olha, eu estou contigo, conta comigo, e na verdade não está. O Deus que nós servimos é um Deus real. É um Deus que na prática mostra que está ao nosso lado. É um Deus que na prática mostra que se preocupa com você e comigo no momento da maior angústia, no momento da maior dificuldade. O quarto homem anda com você e comigo. Hoje de manhã eu estava vendo uma cena de um filme sobre Daniel. Eu fui ver a cena da fornalha, né, que está criando imagem na minha cabeça. E eu me emocionei imaginando como deve ter sido o momento daqueles rapazes. Você acha que eles não tiveram de alguma forma ali, nem que seja alguma coisinha de medo? Claro que eles devem ter tido medo. Entrar numa fornalha, saber que eles seriam queimados, mortos, eles não tinham garantia nenhuma. Eles tinham a fé de que Deus poderia fazer, mas eles não tinham garantia de que Deus poderia livrá-los. Eles não tinham a garantia. Mas quando eu olho o verso 26, eu vejo uma coisa. Quantos Nabucodonosor chamou para fora? Quantos? Ele chamou 3. Se Nabucodonosor tivesse chamado o quarto homem, vocês acham que o quarto homem teria saído, sim ou não? Eu acho que sim. É um pensamento que eu tenho. Sabe por que eu penso que sim? Porque o que Deus mais quer é se encontrar com os seus filhos. Só que, sabe qual é o problema de Nabucodonosor? O problema de Nabucodonosor é que ele teve medo de se envolver. Ele teve medo de se entregar. E muitas vezes nós olhamos de longe os milagres acontecendo. E a gente não quer se envolver. A gente não quer se envolver com Deus. A gente não quer se comprometer com Deus. E Deus te chama para se comprometer com Ele, para se envolver com Ele. Deus está te chamando para você se acordar de madrugada, buscar Ele, com a Bíblia aberta, com lágrimas nos olhos. Deus está te chamando para que você coloque Ele no seu dia a dia, nas suas escolhas, nas suas pressões, na faculdade, no seu casamento, nas suas amizades. Deus te chama para que você possa sim estar com Ele, mas Ele quer que você chame Ele, para que Ele esteja contigo, para que Ele faça parte da sua vida. Deus te chama para que a tua saúde, o teu corpo pertença a Ele. Deus te chama e Ele quer que você o chame, para que Ele possa cuidar da sua vida financeira. E aqui eu falo, né, para que você seja fiel a Ele nos dízimos, ofertas, você tenha um pacto com Ele. Deus te chama para que o teu coração seja dele, mas Ele também quer que você o convide para que Ele possa ser o teu Deus. Você pode usar esse pronome possessivo meu para dizer, tu és o meu Deus. Eu te convido hoje para vir até a minha vida, Senhor. Eu estou te convidando hoje para estar comigo na minha fornalha, mas também para que o Senhor saia de onde está e esteja comigo, Deus. Eu quero que o Senhor faça parte da minha vida. Por isso que o apelo que eu te faço hoje é, peça a presença de Deus na sua vida. Peça que Deus faça parte da sua vida. Não fuja de Deus. Seja fiel a Ele. Seja fiel a Deus em todas as áreas da sua vida. Busque esse Deus. E você pode ter certeza que mesmo que você entre na fornalha, Ele vai estar contigo. Que mesmo que a resposta da tua oração não seja aquilo que você pediu para Ele, Deus tem um plano, Ele tem um propósito, Ele tem um final feliz para aqueles que confiam nele. E nesse momento, de maneira simbólica, aceitando esse apelo, eu queria que o irmão distribuísse para o pessoal um cartãozinho. Isso é um cartão de apelo. Como eu falei para vocês, a gente está tendo aí um fim de semana falando sobre mordomia, falando sobre